advogado. Antes disso, ele foi uma criança com vários sonhos, com várias frustrações, como todos nós. E crescido, ele também foi para a fazenda plantar orgânicos e hoje plantar um mundo diferente, um mundo melhor, um mundo, como ele diz, feliz e saudável. O que você comia na tua infância? O que você fazia na tua infância? Você lembra de quando era pequeno? E como era quando você era pequeno? Eu tive uma infância muito feliz. Eu tive uma infância de uma família de pai e mãe que não se separaram, com uma irmã gêmea e uma mais nova, com um cachorro, com uma casa grande, com piscina, com um jardim, eu podia brincar na rua. Tive vários momentos de infância. Essa infância de uma criança que cresceu num berço de ouro, que ao longo do tempo foi provando das dificuldades da vida, porque o pai também foi provando dessas dificuldades. E dessas dificuldades também vieram muitas coisas boas, veio muito aprendizado. Mas eu tive uma infância feliz, muito feliz. Provei de comida de vó, provei de comida de mãe, provei de comida de funcionária que ficou muitos anos na mesma casa, provei de vida no interior, provei de sítio. Tive uma infância muito feliz. O que você comia, assim, dessas coisas todas que você foi relembrando, de com quem você comia, o que vocês comiam? Você lembra disso? Minha mãe era do interior, meu pai também. Na verdade, meu pai é filho de mineiro, então na minha casa a comida era uma comida saudável, era uma comida de brasileiro, arroz, feijão, bife, batata frita, salada, bastante legume, verdura. A minha mãe gostava muito de legume, verdura, meu pai gostava de carne. Então era uma vida como uma vida de um brasileiro de classe média, uma vida comum, mas uma vida de fartura, foi uma vida bastante feliz. E conforme você foi crescendo, foi para a adolescência, depois para a vida adulta, suas escolhas em relação à profissão, em relação ao que você queria para você no futuro, isso teve muito a ver com essa rotina da infância? Ou você já foi se descobrindo um empreendedor, já foi se descobrindo advogado no meio desse caminho? Não, a influência foi direta do meu pai. Meu pai, ele tinha uma cultura jurídica. Qual o nome do seu pai? Wilson. Eu tive essa influência direta, não teve como escapar. Eu era o único filho homem dele. Ele foi pai de 5 filhos, sendo que era um homem e 4 filhas. Então essa influência era exercida diretamente. E eu não podia dar errado, porque eu era o único filho homem. Então tinha um peso sobre isso. E ele projetava muita coisa. E meu pai, meu herói, eu tinha que corresponder àquilo. E ele tinha esse viés jurídico, ele tinha um escritório, ele era bacharel em direito, tinha sido delegado de polícia, era um cara que trazia dentro dele a justiça, dentro dele a justiça era uma coisa muito legal, e eu admirava aquilo dentro dele. Então, ser justo para mim eu tinha um pai como exemplo de justiça e eu busquei aquilo. Então, para mim, a justiça era uma coisa a ser alcançada e ele era um espelho. E aí eu busquei naquilo um rumo para a minha vida e eu não tive dúvida na escolha da profissão de advogado. E aí me formei advogado. Interessante que com a escolha de advogado veio também a decepção com a profissão. Porque eu descobri que direito e justiça eram duas coisas distintas. Me explica isso melhor. Uma coisa é o que está lá postulado na norma, que a gente chama de direito. E a justiça nem sempre corresponde ao direito postulado. Então, e a justiça, depois que você amadurece e começa a entender a vida como a vida é de fato, você entende que a justiça é uma coisa muito mais holística, uma coisa muito maior do que uma coisa fria num papel. A coisa fria no papel, eu acredito que é o que pode colapsar no mundo material aqui pra gente, como algo que vai organizar a sociedade. Sim. Mas a justiça, de fato, é algo divino e para o homem ainda é incompreensível, porque eu acredito que a justiça é uma coisa muito maior do que uma letra fria. A letra fria, ela busca alcançar um senso de uma norma para que a gente tenha uma sociedade um pouco mais justa, mas nem sempre a gente alcança a justiça com o direito. E quando eu descobri isso, caiu por terra alguns sentimentos de justiça em detrimento da lei que eu aprendia. Então, houve sim uma cisão dentro de mim, onde com pouca idade eu fui entendendo a corrupção do mundo, fui entendendo a corrupção de um sistema jurídico, de um sistema judiciário, e aquilo dentro de um garoto, de uma certa forma, foi morrendo, mas foi morrendo pelo direito postulado, mas a justiça não.
A justiça, ela me ampliou a visão de mundo e me trouxe o lato sensu, a vontade de brigar por uma justiça muito maior. E essa justiça maior me trouxe aonde eu cheguei. Hoje, aonde eu vou chegar ainda um dia que eu também não sei. E André, ouvindo você falar desse jeito, assim, eu fiquei o tempo todo aqui pensando na natureza, né? E a tua ligação com ela nos dias de hoje, essa tua mudança de rumo ou complemento de rumo profissional, que é a agroecologia, que é a sustentabilidade, que são os orgânicos, que foi todo esse teu movimento empreendedor para construir negócios relacionados à natureza. A natureza nos ensina o tempo todo essa justiça, né? Porque ela nos cobra naturalmente o preço da má conduta que a gente tem perante ela. Isso tem muito a ver com essa tua necessidade de viver justamente. Você tocou num ponto que é engraçado, nunca ninguém tinha tocado nesse ponto comigo. Eu, quando me formei em Direito, eu fui obrigado a fazer um trabalho de conclusão de curso. E eu escolhi um tema muito interessante. Eu fiz uma pergunta e disse: o direito nasce da natureza ou a natureza quem dita a norma do direito? E aí eu fui buscar filósofos para explicar o justnaturalismo e fiz um trabalho baseado em filosofias de física quântica que na década de 90, no início da década de 90, quando eu me formei, era uma coisa muito nova. Sim. Muito nova. E aí tinha um autor chamado Goffredo da Silva Telles, que falava do justnaturalismo e do direito postulado a partir da natureza. E aquilo me encantou. E eu tinha um professor de filosofia no direito, que foi o meu mentor na minha monografia de conclusão de curso. E eu e ele, encantados pelo tema, fizemos um trabalho incrível, que eu gostei demais. E tirei nota 7, que era a média para passar, porque realmente os meus professores não compreenderam o trabalho. Nossa, e eu fiquei enlouquecido. E o engraçado é que na banca dos professores da época da faculdade, incrivelmente eu conhecia todos eles, porque profissionalmente eu até tinha relação com alguns, porque na época eu trabalhava num cargo público. Sim. E conhecia eles, porque eram figuras públicas, e tinha uma relação de amizade, até de uma certa intimidade com alguns deles, mas naquela hora, quem estava sentado ali era um aluno se formando em Direito, então não tinha amizade. E eu, jovem, impetuoso, chamando eles de você, já levei uma enquadrada naquele momento. Comecei a apresentar minha tese, fui questionado por todos eles, assim, de forma bastante veemente. Não conheciam aquilo como eu, porque eu tinha mergulhado. Mas o ponto também que me decepcionou é que eles não tinham nem dado uma boa folhada para entender do que se falava. Certo. E aí trouxe uma dificuldade de entendimento para eles, e eu lembro que fazia parte da banca esse meu professor de filosofia, que delirava com o assunto tanto quanto eu quando expunha, mas não era tão bem compreendido pelos outros que me julgavam. Mas no final deu tudo certo, o que precisava era da aprovação e eu fui aprovado, mas aquilo também baseou. E foi interessante porque não foi uma coisa pensada para o futuro, até porque eu nunca advoguei no sentido da sustentabilidade, das boas práticas? Não. Eu fui para a área tributária, eu fui para uma outra vertente do direito e não mergulhei na área da natureza, de um defensor da natureza. O máximo que eu cheguei perto disso foi entrar numa organização não governamental para falar de delegado da natureza, coisa e tal, mas era uma coisa de uma ONG e tal. Mas assim, como advogado, defendendo a sustentabilidade e tal, nunca entrei por esse mérito. Mas também foi um divisor de águas, porque num dado momento eu resolvi romper com o direito e mergulhar no mundo dos orgânicos e mergulhar num outro mundo que tirava o peso daquela coisa do direito, mas também tinha toda uma experiência pretérita que eu podia usar nesse mundo. E aí eu peguei os recursos que eu tinha ganho ali e passei a aplicar em outro local. E foi nesse momento que você ousou estruturar um instituto? O que acontece em Bueno Brandão? O que é o Instituto? Quando ele apareceu? Por que ele existe? Por que a gente não conhece, em nossa maioria, o Instituto ainda? O Instituto Adâmico é um instituto voltado para estudos ecológicos, ecumênicos e esotéricos. Esse instituto nasce a partir do momento que eu faço uma cisão, um momento de uma cisão da minha vida, onde eu entendo que a gente aqui realmente, se a Terra é um grão de areia solto no espaço, se existe mais estrelas do que grão de areia na Terra, eu me entendi como menos do que um átomo diante de um grão de areia. E a hora que eu entendi essa infinitude de cada um de nós diante ao Criador
né? A criatura olhando para o Criador, eu descobri como um fragmento de um pedaço de inteligência de que eu não sabia nada e de que realmente a gente não era nada a não ser um pontinho solto no espaço buscando consciência. E aí nasce a ideia, nasceu em mim a vontade profunda de um autoconhecimento. E esse autoconhecimento me trouxe a busca pelo estudo de filosofias de ciências herméticas, que são 12 ciências herméticas, e essas ciências, elas trazem o autoconhecimento. Quando eu fui buscar esse autoconhecimento, eu descobri que essas filosofias, elas podiam serem postas na prática. E aí eu fui buscar essa prática e montei ali, em Bueno Brandão, um lugar onde a gente pudesse fazer estudos filosóficos de forma ecumênica, onde a gente não se prendesse a nenhum tipo de religião, porque cada uma traz um fragmento de uma verdade maior, e aí, como um quadro, como um mosaico, cada pecinha comporia parte de um todo, e depois de longe a gente conseguiria ver um macro, ou pelo menos um fragmento do que o Criador quis nos mostrar. E aí estava lá a parte do ecumenismo. A ecologia, para mim, é a natureza, e para mim, na minha filosofia de vida, Deus se expressa na segunda pessoa através da natureza. Então, a natureza e a ecologia, para mim, é uma expressão do Criador, e está ali o estudo para que a gente pudesse aprofundar cada vez mais. E esse estudo aprofundado da natureza, no cultivo e no manejo de produtos orgânicos, biodinâmicos, seria a forma mais adequada de estudar, observar e tratar o solo, os alimentos da melhor maneira. E a parte do esoterismo é tudo que está por trás de todas as religiões, é tudo que está por trás de tudo que a gente conhece, que foi deixado aqui por seres de bastante envergadura espiritual, de bastante luz espiritual, que através de escrituras, de inscrições em pedras, de culturas que passaram por aqui 5, 10, 15, 20 mil anos antes. E aí os filósofos vão falar de Atlântida, de Lemúria, de outros continentes, de povos maias e de várias outras vertentes que trazem essa cultura esotérica, ou seja, que está por trás das grandes religiões, que são filosofias perenes, e aí juntamos nisso tudo ecologia, ecumenismo e esoterismo num espaço único, montamos isso através de um instituto. E aí ali seria um espaço usado para ser ministrado cursos, onde a gente planta os orgânicos, onde essas coisas acontecem. E isso foi a ideia do Instituto. Nesse momento, então, é que você entende que você poderia ser um intermediário e produtor de orgânicos no Brasil, no momento em que pouco se falava de orgânicos. Tanto é que a sua história nesse processo todo não foi sempre maravilhosa e te direcionou também para outras questões pós várias frustrações. Como foi plantar, André? Eu me lembro de uma vez que você queria muito que você falasse muito sobre plantar também. Porque você planta as ideias, você planta a transformação, mas você plantava o grão ali, uma vez você me falou, você não sabe o que é plantar e vir uma chuva e levar tudo. A história com a natureza é uma história muito interessante. A natureza faz o que ela quer constantemente. E se você trocar a palavra natureza por Criador, e aí cada um vai dar o nome do seu Deus, sem trazer isso para um aspecto religioso, porque não é o propósito. Se você me perguntar qual é a sua religião, eu não tenho religião. Para mim, todas. Minha religião é um fragmento de todas elas. Então, eu não vou personificar um Deus, porque seria uma bobagem, eu vou chamar a natureza de Deus. Então, a natureza faz o que quiser. A minha primeira experiência com plantio foi dia 23 de dezembro de 2014. Nós plantamos 2.000 brócolis e 2.000 couve-flores naquele dia. Preparamos o solo, fizemos um trabalho super bonito, fizemos uma capa de mulch, fizemos, tudo como manda o figurino, fizemos tudo bonitinho. 14 dias depois, no início do ano, provavelmente houve uma troca de lua, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu lembro que o nosso funcionário chamou logo pela manhã, às 7 e pouco da manhã, e disse assim, o senhor não vai acreditar no que aconteceu. Teve um enxão de formiga aqui, elas comeram tudo e não sobrou nada. Sobrou 6 brócolis, doutor. E eu falei, o quê? E aí eu parei e pensei, puxa vida, esse negócio de plantar não é fácil. Não basta só a sua vontade.
existe todo um tratado que nenhum de nós pode dizer que conhece. A Terra, claro que existe teste AB, onde você testa isso, funciona, não testa aquilo, não funciona, e você vai aprendendo, mas a Terra ela vai te ensinando. E aí naquele momento eu achei que o primeiro banquete a gente ofereceu para a Terra. Então vieram as formigas. Então se naquele primeiro momento a terra e as formigas comeram tudo, foi uma oferta. Foi uma oferta, que maravilha. Então nessa terra que estava improdutiva há uns 10, 11 anos, aquela terra não tinha sido... Ela estava improdutiva. Era uma terra improdutiva. Era porque era uma das condições. Nossa. Quando foi adquirida a terra, era uma terra que eu gostaria de plantar. Eu já queria plantar os orgânicos. E eu sabia que para plantar orgânico, essa terra tinha que estar em pousio há X tempo para que eu pudesse ter o certificado. Então eu já procurei uma terra que estava em pousio. Certo. Então, quando a gente levou um alimento para a terra, também atraiu na microbiota dela, também atraiu todos os convidados daquele todos os convidados ambiente. E eles chegaram. E eu entendi aquele momento. Agora eu vou te contar, depois daquilo foi uma fartura, porque depois saíram legumes gigantescos, saíram pés de alfaces enormes. Ou seja, a cultura depois que a terra se farteou, que os bichos, que todo o sistema, que toda a flora, que tudo ali se regulou, depois que tudo estava harmônico, também tudo funcionou. E assim é para tudo na vida. Esse é o maior aprendizado que você traz de lá. É o maior aprendizado que todo mundo tem que levar para a sua vida. Que nada, algumas coisas sim são fáceis, mas talvez para todas as coisas fáceis que a gente tenha na vida, nem sempre é possível afirmar que há um aprendizado. O aprendizado, ele muitas vezes vem de forma dolorosa. Existe um ditado antigo que diz, ou a gente aprende pelo amor ou pela dor. Aprender pelo amor é muito gostoso e muito prazeroso, mas nem sempre é tão visceral quanto pela dor. O aprendizado pela dor marca. E essas marcas nem sempre são ruins. Né? A gente vê a beleza de uma pessoa, está na pele dela, às vezes está na marca. A pessoa às vezes ela tenta uma plástica, alguma estética facial que busca ocultar isso, e muitas vezes a beleza está ali, escrachada na pele. Deixar aquela coisa fluir naturalmente. Sim, sim. E você vê artistas brilhantes que deixam seus cabelos ficarem brancos, sim, que deixam as marcas e rugas e desempenham papéis incríveis, porque são o que são. E às vezes eu brinco com os meus amigos, você não vê, por exemplo, um gato querendo fazer papel de cachorro, você não vê uma galinha querendo fazer... Não, você não vê, porque cada um se presta a fazer o seu papel, assume visceralmente o seu papel, assume a sua origem, porque também quando você perde a sua origem, você perde a sua identidade. Então, sem perder a identidade, sem perder a origem, sabendo e se conhecendo e mantendo, né? Aí que está assim o real teor de beleza. Né? E aí a natureza nos ensina isso. Então você pega uma árvore centenária e você admira ela porque ela é centenária. Você pega uma sequoia milenar, você admira a sequoia porque ela é milenar. E você não vai querer rejuvenescer a sequoia. Claro. Né? Então a gente muitas Nos vezes... falta isso, André, em sociedade. Porque a gente não é natural, a gente é normal. Aí a gente, por exemplo, você quer ver uma brincadeira com o verbo, você lembra daqueles seriados normais. Sim. Os normais, eles eram muito loucos. Mas, e as pessoas naturais, para os normais, são os loucos. Então, por exemplo, se você hoje, graças a Deus, as pessoas são mais normais, no sentido de que elas assumem mais, elas se assumem mais. Isso tem muito a ver também com uma conquista de liberdade em sociedade que a gente vem adquirindo. Nós estamos no século XXI. Mas já faz tanto tempo, mas a gente ainda está engatinhando tanto, né? Mas olha, que bom que a gente está engatinhando, porque antes a gente nem engatinhava. Agora nós tomamos um passo de levantar. Né? Como humanidade, nós tomamos um passo de ficar de pé e se sustentar de pé. Porque enquanto a gente engatinha, a gente precisa de babar. Sim. Depois que a gente começa a andar, aí seus pais ficam preocupados se não bater a quina na mesa. Vai bater a cabeça na quina da mesa. E depois as preocupações vão mudando. Sim. Aí chega um momento da puberdade da gente, que as preocupações também mudam, mas quando a gente amadurece, os nossos pais podem sair de casa, podem tirar férias, os nossos pais podem sair, deixar a gente dentro de casa,
sabendo que a gente não vai colocar fogo, que Sim. a gente não vai fazer Sim. nenhum tipo de maluquice. No nosso momento a gente já começa a engatinhar e dar os primeiros bruxolês, os primeiros passos. E já é muito importante. Esse século nosso ele é promissor nesse sentido. Há poucos anos atrás a gente tinha nada. E agora fazendo um comparativo rapidamente com o que a gente viu na COP26, muito se falou das grandes lideranças assumirem essa responsabilidade antes de todos. Com essa tua fala, você entende que a gente também devia amadurecer como ser humano, independente de onde a gente está no planeta, para que esse caminho fosse percorrido imediatamente por todos, independente do que cada um, em sua dimensão e tamanho, pode oferecer para essa regeneração? Kátia, a gente passou a vida toda apostando numa unidade de carbono, num serzinho que ia assumir um papel no púlpito e resolver o problema de uma nação, de um planeta, de um sistema financeiro, de um país, de um continente, de uma cidade, de um município. E a gente viu que essa prática trouxe a gente em 2021, agora na carinha de 2022, à beira de vários colapsos que tivemos ao longo dos anos, com 2 guerras mundiais, com várias pestes, saindo de uma pandemia, e a gente viu que não existe nada que uma única unidade possa fazer, a não ser todos nós. Se a gente pegar os últimos 10 anos, o terceiro setor, o quarto setor, as organizações não governamentais, agora chamadas de OAS, e aí a gente não vai entrar em siglas nem nada, mas o que traz de volta pra gente, que cada um deve assumir o seu poder pessoal, deve assumir através da sua vontade e por si só fazer a sua própria diferença, fazer para si próprio a vida que quer e deixar de delegar para terceiro, trazer essa responsabilidade para cada um próprio. Aí alguém pode olhar e dizer assim, mas você é um egoísta e individualista. Não, se cada um fizer a sua parte, a gente está falando sem dizer em coletivo. O coletivo é formado por unidades individuais. Agora, você pegar uma unidade e falar assim, você responde por todos, é muito complexo. Então, a gente achar que essas lideranças sozinhas vão fazer esse trabalho, eu acredito que isso é um engano. Então, se a gente, cada um de nós, começar a se organizar e cobrar, vai parecer estranho, como dizer, mas talvez 50% da população talvez não tenha memória de quem votou para vereador. Sim. Não tenha memória de quem votou para... Vai lembrar de quem votou, porque está mais fácil lembrar para quem votou para presidente, para governador, talvez para prefeito, mas não lembra quem elegeu para deputado federal, estadual. Quem são os senadores de São Paulo? Talvez metade da população paulista não saiba, talvez metade da população do Brasil não saiba. Então eles não sabem de quem cobrar. Então, essa sua pergunta me diz assim, então se a gente não sabe, não se lembra nem de quem votou, como é que a gente pode confiar naquela unidade? Claro. Então está na hora de, dentro da sua casa, dentro do seu seio familiar, dentro do seu prédio, dentro do seu quarteirão, dentro da sua comunidade, dentro das pessoas da sua afinidade, para que haja essa ordem, para que haja uma rede de conexão dentro do seu próprio mundo, dentro dos seus ideais, para que neste tipo de ordem haja aglutinação. E essas aglutinações vão permitir que a gente vá atraindo cada vez mais para o presente esse futuro que demoraria muitos anos de chegar na mão de uma única pessoa. Então eu acho que é um trabalho que cada um de nós pode fazer como formiguinha. Tá, esse trabalho de formiguinha, assim, para as milhares de pessoas que estão assistindo a gente, muitas delas, se não milhares, podem estar se perguntando, legal, mas por onde eu começo aqui, agora, hoje? Você consegue me dar um exemplo de que mudança de comportamento, na forma mais rotineira possível, em São Paulo, por exemplo, a gente pode adotar a partir de agora, para entender que a gente mudou de rota, que a gente está indo para um outro momento? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que assim, a gente tem que parar para pensar. Eu acho que lato sensu o ser humano penso, logo existo. Então, se você quer se sentir existente nesse planeta, para pensar. Primeiro, a gente já não pode mais pensar com a cabeça dos nossos pais, porque os nossos pais foram criados pelos nossos avós. Os nossos avós nasceram no outro século.
Então, os nossos avós foram criados pelos nossos bisavós, que nasceram no século, talvez, retrasado. Então, para a gente não pensar dentro da caixa, nós temos que pensar com a cabeça do homem moderno, com o homem e a mulher moderna do século XXI. Como eu faço a diferença? Então, a gente cresce através da diferença. Vamos parar de querer ser igual. Eu volto a 5 minutos atrás de conversa, mostrando que um cachorro não quer ser gato, um passarinho não quer ser rato, um rato não quer ser uma baleia, e cada um só quer ser o seu papel. Então tem que fazer o seu papel. Como faz a diferença? Eu acho que a gente faz a diferença todo dia um pouquinho. Um pouquinho. Como eu posso ser melhor hoje? O que eu não fiz ontem que eu posso fazer hoje? O que eu me prometi ontem que eu não fiz? O que eu me prometi este ano que eu ainda tenho tempo para fazer, ainda neste ano agora? Eu acho que com posturas pequenas como essa, que cada um de nós sabe, toda vez que a gente faz aniversário, a gente faz uma promessa. Sim. Então pensa, o que eu não fiz, que eu prometi no meu aniversário do ano passado ou desse ano, que eu estou por fazer por mim. Essa mudança não começa no governante que a gente elegeu, não começa no pai da gente, nem na mãe da gente, nem no filho da gente que a gente projeta, começa dentro da gente. Essa mudança começa dentro de nós, nas promessas que a gente fez pra gente mesmo. E aí, a gente vai ter uma palavra e uma atitude forte se a gente cumpre primeiro com a gente, se a gente não se sabota. Então a primeira dica que eu dou, para mim mesmo, para você que está me vendo, é: sabote o sabotador que está dentro de você. É a primeira coisa que você tem que fazer. E aí você vai pegar uma promessa que você fez no dia do seu aniversário, ou naquele momento que você estava bastante doído, com dor, ou desesperado, e cumpra ela. E cumpra ela. Aí nessa hora, você vai fazer primeiro a diferença para você. E depois que você fizer a diferença para você, você vai ser uma peça mais interessante para o mundo. E se o mundo é capaz de mudar, ele começa a partir da gente, de você. Então eu acho que esse recado, Kátia, ele vale para cada um de nós. É um puxão de orelha que eu dou em mim mesmo, que fiz algumas promessas e faço o aniversário em breve e quero cumprir. Aí. Então, eu vou te perguntar, no próximo encontro, pós-aniversário, eu vou te perguntar. Quais foram aquelas promessas que você se comprometeu a voltar atrás e cumpri-las? E eu te prometo responder com verdade. Tá com verdade. E André, isso dói, né? Isso dói, é uma pergunta, isso dói. Para alguns dói muito fazer esse processo, né? Dói. Crescer, Kátia, dói. Crescer dói, mas é bom demais. É bom frustrante, demais. dói. Sabe por quê? Porque a gente cresce com dor. A gente cresce muitas vezes pela dor. Lembra que é dor ou amor? Com amor, os seus pais te falam a vida inteira. Mas se você vai contra alguns princípios, mas esse cara está sendo incoerente, ele acabou de dizer que a gente não deve pensar pela cabeça dos pais. Não, os pais dão parâmetros básicos para que a gente siga. Só que a vida está em constante mutação. Constante mutação. Não é um copiar e colar, né? Não. Você precisa elaborar a partir daquilo que você aprendeu. E adapta. É uma constante adaptação. Então você adapta. E aí, a partir das suas adaptações, você vai fazendo o seu aprendizado. Sim. Diante desse aprendizado, tem coisas que doem. Olha, imagina que abandonar a primeira boneca deve doer. Deve doer você largar a boneca. Aquela boneca que você brincou a vida toda, que você deu mamar pra ela, que você teve casinha. Mas fica mais fácil quando você tem a oportunidade, hoje nós temos muito, de ter a próxima boneca. Exato. É quase que uma substituição. Isso é uma coisa que a gente pode ter hoje, né? Sem dúvida. A gente não precisa ficar sem nada como foi antigamente, em algum momento, durante as guerras. Não, a gente pode substituir. As privações mudaram, Kátia. Sim. Hoje você tem um mundo na palma da mão. Sim. Hoje você tem um tablet, você tem um celular. Sim. E eu não estou falando só dos brasileiros. Aliás, devem existir Sim. várias estatísticas que mostram que os brasileiros, eles são os reis dos celulares. Sim. Ou seja, você tem a internet no Brasil inteiro hoje. Você tem o mundo à palma da sua mão. Você não tem privação de nada. Se você tem um Wi-Fi, um telefone, uma internet, você tem tudo na sua mão, então você não tem privação mais. As privações que a gente sentia lá atrás, elas hoje, aliás, isso foi um problema. Sim. Essa geração hoje, ela tem tudo um imediatismo danado, ela não sabe lidar com essas frustrações. Sim. Né? Então, eu não sei, eu não quero ser radical nem nada, mas essas, não tem jeito, crescer dói. Crescer dói. André, e aproveitando o gancho da tecnologia, do acesso, quando você sai desse momento
dos orgânicos, sendo produtor, sendo intermediário como plataforma digital para entregar para o Brasil todo produtos de vários produtores orgânicos, você se depara com uma série de questões e aí decide, você decide ir para um outro momento, ainda aproveitando a tecnologia e aquilo que a gente mais sente falta no Brasil, que é o conhecimento, né? A partir do rótulo de produtos. Que ideia foi essa do PLA, Produtos Livres de Agrotóxico? Como isso nasceu para você? Em que momento chegou? E o que significa isso de fato? Kátia, a gente vive um mundo absolutamente polarizado. A gente vive um mundo do certo e do errado, da direita e da esquerda, do mimimi, do chato. A gente vive um mundo polarizado, onde as relações elas são tóxicas, e a palavra tóxica ela pode ser encaixada em vários momentos. O que se buscou foi, ao longo desse aprendizado da parte agroecológica, tirar todo tipo de toxina. E aí, voltando no Crescer Dói, buscar toda a experiência de tudo que aconteceu empresarialmente, tanto dentro de uma fazenda, como dentro de uma empresa, como dentro de uma empresa de logística, de uma empresa de distribuição, de uma empresa que fazia conexões entre produtor e comprador, buscar todo esse cabedal de experiência, juntar tudo isso e falar assim, bom, com todo esse aprendizado você faz o quê? Você conecta isso com pessoas afins numa rede, num sistema que busca conexões felizes e saudáveis. Para quê? Para que as pessoas, lá do senso, tirem de dentro delas ideias, receitas que tornem a vida menos tóxica em todos os sentidos. Então, se você falar de saúde, você pode buscar saúde financeira, saúde emocional, saúde espiritual. Se você for falar, por exemplo, de alimento, você pode falar de alimento orgânico, alimento livre de agrotóxico, que não tem um selo orgânico. Sim. Você pode falar de alimento vegano, você pode falar de alimento natural para pet, por exemplo. Então, se você for falar de vestuário, você pode falar de roupa de tecido orgânico, você pode falar de sapatos de tecido de bambu. Se você for falar, por exemplo, de filosofia, você pode falar de coisas, de materiais que tragam para você arte, filosofia, que tragam para você entendimento, aonde a parte tóxica dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, de coisas que vão gerar palavras e atitudes desequilibrantes para um mundo infelizmente polarizado, onde você possa inverter essa curva, Sim. onde você possa trazer coisas boas no momento onde as coisas estão meio que em desequilíbrio, onde ou você é isso ou você é aquilo. Então você traz um contraponto para que as pessoas possam fazer uma síntese, sem nenhum tipo de radicalismo, porque eu só sou assim, Sim. então você é o chato disso. Aí você tem o chato daquilo, que é o oposto. Não, eu sou o radical do contra aquilo. Então, isso tudo vem o universo e ensina a gente a fazer uma síntese. Então, o que essa rede do produto livre de agrotóxico traz? Possibilidades. É uma rede que busca trazer um ecossistema, um ambiente onde pessoas que buscam esse tipo de entendimento encontrem nesse tipo de espaço, ambiente e produtos, ideias, valores, onde ela possa encontrar ali alguma coisa diferente do dia dela. Tudo bem, é importante, eu faço parte de vários tipos de grupo, vários tipos de tribos, e em alguma dessas tribos as pessoas dizem assim, eu não vejo jornal. Eu respeito a pessoa, não vê jornal. Jornal só tem desgraça. Bom, mas se você não sabe o que está acontecendo, como você muda o que está acontecendo? Claro. Né? Claro. Então, eu, por exemplo, eu assisto o jornal. Eu não gosto do que eu vejo, mas olhando o que eu não gosto, eu busco uma solução para aquilo do que eu não gosto. Agora, quando eu crio um ambiente onde eu gosto, eu tenho mais prazer de estar lá. E lá eu levo alguma coisa do que eu não gosto e levo e me pergunto, bom, para isso que eu não gosto, o que vocês ofereceriam de resultado? Sim. Então, por exemplo, se eu não como carne, o que vocês me oferecem que tem gosto de carne sem ser carne, por Nossa, exemplo? e hoje é muito difícil você ter um espaço que responda Sem a dúvida. isso, né? Então, buscamos um mercado de nicho, um nicho de conexões felizes e saudáveis, lato sensu.
aonde ali, mas puxa, eu fico só feliz se eu tomar um porre. Não é exatamente o propósito. Claro. Porque aí já nós estamos falando de coisa saudável. Claro, claro. Mas, por exemplo, eu sei que estudos mostram, da Universidade de Colômbia, que antes deles entrarem com antidepressivos de tarja preta, eles, para alguns pacientes, eles indicam pintura. E tem pessoas que dão curso de aquarela, dizendo que com aquilo muitos médicos deixaram de administrar medicamento pesado. Então você fala assim, poxa, isso é bobagem? Não, não é bobagem. Depende então, para quem, né? Depende para quem. Né? Depende para quem. Talvez para a indústria química de medicamento, que eu não estou dizendo que não deve fazer. Claro. Não, eu não estou, muito pelo contrário. A ciência deve ser respeitada sempre. Sim. Eu não estou polarizando contra a ciência, nem contra medicamento. Eu tomo medicamento quando é necessário. Existe uma floresta dada pelo Criador, e dessa floresta saíram tudo que a gente conhece. Não existe nada nesse mundo que não seja dado pelo Criador, veio tudo aqui da Terra. Não é que cai remédio do espaço, não. Isso tudo vem daqui, é daqui. Mas eu estou dizendo o seguinte, é que dentro de um ecossistema, quando você tira um problema e leva para pessoas que estão focadas em solucionar, você encontra. Sim. E dentro desse ambiente saudável, você vai falar com os seus afins, você vai ver coisas afins. Isso é interessante. Muito. Eu coloquei isso para dizer, não é radical em não ver a TV, e não ver o noticiário, e não é radical de só estar aqui nesse ambiente. Ou seja, é sempre um conjunto. Na verdade, se busca sempre o caminho do meio, o equilíbrio. Então, pensando nisso, montamos essa plataforma digital, pensando que ela não é restritiva, ela pode falar até de carro elétrico, porque nós estamos falando de sustentabilidade. Aí você está dizendo, você está prevalecendo marca X, Y ou Z? Não, toda e qualquer marca que produza desde uma bicicleta, um skate, um patinete, um carro, uma nave espacial, ela cabe dentro desse sistema. Por quê? Porque esse sistema busca alguma coisa que traga algo sustentável. As empresas hoje buscam algum tipo de responsabilidade com a sustentabilidade. Sim. No primeiro momento, Kátia, é bem verdade que algumas falam da boca para fora, mas isso não vai se sustentar ao longo dos anos. Elas necessariamente vão ter que ter essa atitude. E se você tem esse tipo de empresa, a nossa plataforma está aberta para você. É esse tipo de empresa que nós estamos querendo que venha junto conosco, porque é nisso que nós acreditamos. Então, se você está nessa pegada, existe a pegada verde, se você está na pegada verde, se você não está na pegada ESG, se você está em pegada de sustentabilidade, vem conosco. Vem para essa rede de conexão feliz e saudável. Esse é o nosso propósito e a gente conta com a humanidade, a gente conta com você. O Brasil, Kátia, é muito grande. Sim. O Brasil tem de inúmeras possibilidades. De inúmeras possibilidades. E você acha, André, que você acha ou tem convicção de que ser feliz e saudável é um processo, não é uma receita pronta, é um processo, e dentro desse processo o PLA pode ser uma das estradas? É um processo, uma escolha de fração de segundo. Tá. Eu vou escolher tomar água agora, porque todo mundo diz que a gente tem que tomar, dependendo do peso, até 3 litros de água por dia. Então, para te responder isso, eu escolhi tomar um pouco de água. Sabe por quê? Porque aqui eu acabei de fazer uma escolha saudável que qualquer um pode fazer. Então, é um processo que você faz todo dia um pouco. E se, por exemplo, existem cursos, por exemplo, de beleza holística, e eu me permito até, a Bruna Lombardi é uma pessoa que tem uma beleza física extraordinária, para quem conhece ela, sabe que essa beleza ela vem de dentro para fora, e ela faz curso de beleza holística, ela tem propriedade para dizer sobre beleza. E por que eu coloquei ela aqui na pauta? Porque isso você faz todos os dias com atitude. Sim. Todos os dias. E você vai dizer, pô, tem um livro, Não. São escolhas que você faz todos os dias. Por exemplo, ontem eu escolhi comer chocolate. Eu adoro chocolate. Há alguns meses atrás eu escolhia comer a barra inteira. Tá. Ontem eu escolhi comer uma fileirinha. Uma fileirinha. Mas é difícil? Mas vontade é bom que ela também passa. Sim, passa. E a dosagem na vida, né? O dosar caminha para o equilíbrio, né? Eu li uma vez, não lembro aonde, que dimensionar é um ato de sabedoria. Então, se a gente quer ser sábio, basta a gente saber dimensionar. O radicalismo do não pode é aquela polarização que a gente tem que evitar. E ele causa muitos estragos, né? Claro, porque... Primeiro porque ele nunca é cumprido.
E segundo, porque ele não mostra as possibilidades reais, saudáveis da vida em todos os sentidos, né? Ele vai sempre te apontar aquilo que é nocivo. Olha, diz que tudo pode, mas nem tudo deve. Sim. Pode? Poder até pode, mas não deve. Então, se você souber fazer esse equilíbrio... É bom demais. E aí volta naquela frase. Dimensionar é um ato de sabedoria. O quanto você está sendo sábio com você? Sim. Essa é a pergunta. Todo dia, ali no espelho. E se você quer um exemplo legal, tiveram vários caras que passaram por aqui. Buda, Krishna, Vishnu, Brahma, sei lá, você tem várias. Jesus, Dalai Lama. Gente, vocês vão achar inúmeros deles. E para cada religião, Maomé, pergunta o que eles teriam feito. Boa! O que será que Jesus faria no meu caso? Nossa. O que será que Maomé teria feito? O que será que Vishnu, Shiva, o que será que Buda, o que será que ele faria? Todo mundo tem resposta para isso. Pronto, dentro de si. Todo mundo tem um Deus interno. Pergunta para o teu interior. O que será que o meu mestre interior responderia? Eu tenho um mestre que eu acompanho. Toda vez que eu tenho o meu questionamento, eu pergunto assim para mim, o que meu mestre diria? Que lindo, tá respondido. Tá respondido. Tá respondido. E em companhia, né? Você vai trazê-lo. Eu perdi meus pais muito novo. E quando eu perdi, eu tive uma crise de identidade louca. Eu perdi meu pai com 27 e minha mãe com 22. E aí... Mas eu tive um insight muito legal, especialmente depois que eu perdi minha mãe com 22 anos. Eu tive uma vida muito rica com minha mãe era uma pessoa muito legal. E aí, quando eu perdi minha mãe, no mês seguinte eu tive uma dor que eu nunca tinha tido antes, que foi dor de ouvido. E estranhamente eu nunca mais tive. E aí eu perguntei o que minha mãe faria. E aí eu lembrei dela ter curado uma dor de ouvido da minha irmã, muitos anos antes, com óleo, azeite, um algodão, um azeite, ela pôs assim no ouvido e tal, e eu lembro que eu fiz isso, e naquele momento eu lembrei que eu teria minha mãe para o resto da vida, bastava eu lembrar tudo que ela tinha me ensinado, e eu teria mãe para o resto da vida. E assim, a gente tem um mestre interior, a gente tem Deus dentro da gente para o resto da vida, basta saber fazer a pergunta, né? E a gente vai ter sempre a resposta. Ufa, que entrevista, muito bom! André, e pra gente chegar ao final, se é que essa história tem final, né? Não, a história... Tá só começando? A história tem 3 pontinhos pro fim. Muito bom! O que é a Pegada Verde, esse movimento que você está liderando com a tua equipe, que você provoca o tempo todo? Qual é o chamado? A Pegada Verde é essa provocação. É lembrar o outro de que uma atitude faz a diferença. Então eu digo para você, qual é a sua pegada verde? Aí você olha para mim e fala assim, eu plantei o alecrim que eu como. E aí você fala assim, e você? Aí eu falo assim, eu plantei o alface. E aí você pergunta para ele, e você? Eu plantei, não sei, a abobrinha. E eu não plantei a abobrinha, eu comprei um carro elétrico. Aí o outro fala assim, eu larguei o carro, eu ando de bicicleta. Sensacional. E aí eu pergunto para você, e você? Qual é a sua pegada verde? E essa rede, ela se retroalimenta de coisa boa. E você que não gosta de jornal, de notícia ruim, então faça o jornal da coisa boa. Então, você cria a hashtag Pegada Verde e publica ou uma cor verde ou alguma coisa que remeta a algo de sustentável para o nosso planeta. E essa notícia, ela vai se retroalimentando de coisa boa. E aí você vai ver que tem coisas que são absolutamente possíveis de ser feita, que você também pode fazer. Você se torna exemplo para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu vizinho, para as futuras gerações, e você vai ver o quanto você é importante, pode fazer a diferença para o mundo e para você mesmo. Isso é a Pegada Verde. E voltando a gente fecha com o início da nossa conversa. A Pegada Verde, com o indivíduo, ela pode ser a mudança geral, ao mesmo tempo feita por todos. Cada um com a sua identidade, cada um no seu papel. Olha que maravilha. Muito bom. Se o Criador quisesse que nós fôssemos iguais, você não tem a dúvida que ele teria todas as ferramentas para fazer igual. Mas ele não quis. Ele quis que a gente crescesse na diferença. E ele quis que cada um enaltecesse a parcela divina que tem dentro de cada um de nós. Então ele te deu o livre-arbítrio e a possibilidade de você ser a melhor pessoa possível que você consegue ser. E aí? O que você está fazendo com isso? Uau!
Bora ser melhor, né? Essa é a pegada. E aí, então, vou aproveitar esse final pra te usar e abusar aqui desse momento pra te pedir, com tudo isso que você traz, incluindo a tua ancestralidade, né? Bem colocada e bem solicitada nos momentos necessários. O que você tem para dizer pra gente, André, nesse momento como nação, onde eu tenho visto muitas pessoas animadas com 2022? Sabe aquela história de esperando chegar como se algo extraordinário fosse ser possível de acontecer perto do terror que a gente está vivendo até aqui? A pandemia não acabou, mas a gente já consegue se olhar, a gente já consegue se conversar, a gente consegue sair de casa já com um pouco mais de segurança. Isso. E isso tem sido promissor, tem resgatado a esperança de muita gente que está precisando procurar trabalho, que já tinha desistido, que está num novo empreendimento e precisa dar conta dele para ele ser um sucesso, e assim por diante. Se você pudesse hoje falar com todo mundo ao mesmo tempo no Brasil, qual é o teu recado, André? O extraordinário é você. Você é a pessoa... Eu acabei de dizer para você, Kátia, que você é a única expressão que o Criador quis para você mesmo. Então, o extraordinário aqui, o foco da lente, da tela, é você. Existe dentro de você algo que só você pode fazer. E isso, essa chama está aqui dentro de você. Você saber sintonizar essa chama tem a ver com a sua tônica. Então, escolhe a música que você gosta, escolhe o programa seu favorito, senta. E se você não consegue ficar quietinho e meditar, entra nessa frequência de alegria, de luz, de prazer. Senta na frente de uma água, de uma cachoeira, para de frente para o mar. Eu não tenho condição de ir para o mar, liga a televisão, põe no YouTube, coloca a imagem do mar, coloca numa frequência bacana. Você tem lá várias frequências. Entre em sintonia com algo maior. O ano de 2022 ele promete essa virada, mas essa virada não espere do seu governante isso, espere de você, faça você o seu jogo, fique do seu lado, não de forma egoísta, ignorando toda a humanidade, ignorando a vontade alheia, saiba colaborar sem competir. Se for fazer uma competição, faça uma competição consigo próprio, como eu posso ser melhor amanhã do que eu fui hoje, o que eu posso me dar de presente sem tirar de ninguém, ou seja, se você estiver bem contigo, vai ser muito difícil você fazer mal para outra pessoa. Quando a gente não está bem com a gente realmente projeta coisas no outro. Agora, quando a gente está bem com a gente, fica muito mais fácil a gente ser leve com os outros. Então, não pese em ninguém. Se você tiver que pesar sobre você, pese sobre você, mas aprenda a se perdoar, saiba se desculpar, porque o Criador nos desculpa todos os dias, por isso nós estamos aqui. Então, se a gente pede perdão, a gente deve esse perdão, e esse perdão começa com a gente mesmo. Então, primeiro se desculpe, mas depois que você se desculpar, primeiro não erre de novo. Errar é humano, mas persistir no erro não é humano. Então, persistir no erro, segundo o ditado, é bestial, né? Se errar é humano, persistir no erro é diabólico. Então, para 2022, o conselho que eu dou é que a gente invista na gente mesmo, é que a gente faça por nós o que a gente nunca fez antes, é que a gente faça a virada desse jogo acreditando na gente, fazendo por nós mesmos o que a pandemia nos deveria ter ensinado e ensinou para muita gente. Nós vamos ser mais colaborativos, menos competitivo. Nós vamos acreditar que a gente pode sim fazer a diferença. Nós vamos trabalhar as nossas imagens, nós vamos trabalhar o coletivo, porque o coletivo está precisando de tudo isso. O coletivo, agora, ele não pode estar à mercê de uma única pessoa. Sim. O coletivo, ele está aí para ele se autorregulamentar, se autoajudar. Gente, a gente como filho do Criador, se a gente pensar bem, nós não estamos preparados para nada muito maior do que nós mesmos como humanidade. A gente tem que estar mais unido. A gente já tem as bandeiras que separam os quintais, que o Raul Seixas cantou, quando ele colocou as bandeiras chamado países, os quintais, o meu país, o seu país. Hoje eu vi uma matéria onde Israel construiu um muro de 65 quilômetros com a faixa de Gaza. O Donald Trump fez a mesma coisa com o México. Olha o ponto que nós chegamos. Ou que nós voltamos. Né? Agora você imagina. Agora vamos imaginar se a gente tivesse a cabeça de um passarinho. O passarinho não tem essa limitação, mas ele faz uma coisa que a gente não faz, ele tem respeito. Então, vamos começar a respeitar primeiro a si próprio, para a gente poder respeitar
o nosso ser humano. Então, eu não sei se ficou meio confuso, mas em síntese é mais ou menos isso. Vamos acreditar primeiro na gente, vamos dar primeiro essa procuração de verdade para a gente mesmo, vamos nos empoderar, para depois, com bastante respeito próprio, dar o nosso voto, dar a nossa procuração de uma forma bem legítima e bem honesta. É isso que eu desejo para todos nós em 2022. Em companhia uns com os outros. Obrigada, André. Eu te agradeço. Que seu aniversário seja maravilhoso. De todos nós. Né? Nós, e que a gente termine tudo isso que a gente está construindo aqui nessa entrevista com 3 pontinhos. Que a gente volte a falar e que você possa ser uma companhia para o Brasil todo. Não, para todos nós. Né? E que nós nos façamos companhia nesse processo todo. Que assim seja. Eu acabei de conversar com o André Pereira. Ele que é empresário, advogado. Antes disso, ele foi uma criança com vários sonhos, com várias frustrações, como todos nós, e crescido, ele também foi para a fazenda plantar orgânicos e hoje plantar um mundo diferente, um mundo melhor, um mundo, como ele diz, feliz e saudável. E se você acha que o teu mundo pode ser melhor também como o dele, como o meu hoje, vem pro Plá, vem pra Pegada Verde, vem conhecer essa história, que eu tenho certeza absoluta que daqui você não sai mais, não. Muito bom. Obrigada, André. Obrigada. Eu te agradeço.